Queridos filhos de Deus, pelas mãos de Maria, é curioso que às terças-feiras estamos quase sempre 12. 12 aí e eu aqui. É muito curioso, não é? É quase sempre 11, 12. Foi assim que Jesus transformou o mundo a partir de 12. Então, filhos, tão forte. A carta de São Paulo aos Romanos, eu já vos disse algumas vezes para lermos a carta aos Romanos, porque a nível de fé é uma bomba e nós precisamos de bombas espirituais, uma vez que as nucleares já explodiram e vão explodir. Então, São Paulo diz-nos assim, citando Isaías, o justo viverá pela fé. E às vezes a nossa concepção de justos, às vezes não é muito correta, mas a irmã Lúcia deu a definição correta. Ela disse, os justos são os santos. Continua São Paulo. A ira de Deus manifesta-se do alto do céu contra toda a impiedade. A impiedade é a maldade, certo? E injustiça dos homens, que na sua injustiça abafam a verdade. Ora, quem trabalha pela mentira não é de Deus. Nós sabemos que o inimigo é que trabalha pela mentira, porque Jesus disse de si próprio, eu sou a verdade. Não nos podemos esquecer disso. É muito interessante que nas mensagens do Escorial, de 81 a 2002, já vos disse que nos últimos 10 anos é quase só Jesus que fala, imensas mensagens, e no dia 6 de fevereiro de 1988, ele disse assim, o Messias virá primeiro redimir o mundo com a glória eterna. Ora bem, a redenção do mundo já está feita. Com a glória eterna, o que é que os anjos disseram aos pastores? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. E Jesus continua assim no Escorial nessa mensagem. E só depois virei julgar. Ora, o que é que recebemos no credo? De novo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Está certo? E só depois virei julgar e pegar fogo à terra contra todos os meus inimigos. Jesus vem pegar fogo à terra aos seus inimigos. Não é aos seus amigos, nem aos justos, aos seus inimigos. Eita, que coisa forte. Porque as pessoas esquecem-se o mundo, que o Deus dos exércitos do Antigo Testamento é o mesmo. E pensam que podem continuar a brincar e a zombar de Deus. Olhem os incêndios que houve este ano no Conselho. Olhem aquela trevoada de agosto que demorou 3 horas, que tremiam as casas todas, para ser ao fim do mundo. O seminário é uma casa de fé. Agora é uma casa de quê? As mulheres estão tudo grávidas, qualquer um. O que é que está a acontecer ali? Deixou de ser uma casa de fé para se tornar uma casa de pecado. E depois não queremos castigos. E depois não queremos que seja o Senhor dos Exércitos. Filhos, quando Ele levanta o dedo. Portanto, Deus é misericórdia, mas é justiça. As pessoas não querem que Ele seja justiça. Mas é justo. Deus é justo. Olha o que diz no Escorial. Vim na glória redimir, mas vou vir para julgar e pegar fogo à terra aos meus inimigos. Filhos, isto é evangélico. Mateus 24. Cabritos para um lado, ovelhas para o outro. Cabritos para o suplício eterno, os orgulhosos, e os mansos para viverem no reino do Pai, porque são humildes como o coração dele. Este é o segredo. O coração dele. Manso e humilde de coração. Por isso é que ele vai reinar com os que são mansos e humildes de coração, como ele. Claro que antes disso tudo, há a liberdade, cada um escolhe. Sempre, não é? Cada um escolhe. Não sei se era São Gregório Magno que dizia, Deus criou-nos sem a nossa vontade, mas não nos pode salvar sem ela. Porque muitos não vão querer servir.
e de ver o que vai vir a seguir também na leitura. Olha, esses que são ímpios e que não acreditam nele, olha o que diz São Paulo. Eles não têm desculpa. Conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ao contrário, entregaram-se aos seus vãos raciocínios e o seu coração insensato encheu-se de trevas. Trocaram a glória de Deus imortal por imagens que representam homens mortais, aves, quadrúpedes e répteis. Eu vou a alguns sítios e eu, quando vejo um Buda, digo, olha, desculpe lá. Ai, foi uma pessoa amiga que me deu. É sempre assim. Está lá. A imagem de um Buda. Mas um crucifixo, uma Nossa Senhora, a imagem de um santo não tem. Mas o Buda está lá. E são todos católicos que têm lá os Budas. Verdade ou mentira? Verdade. Por exemplo, no Sino da Amazónia, 2019, no dia 7 de outubro, 19, no Vaticano. Veneração à Pachamama, a deusa da fertilidade dos Andes, da zona da Amazónia, um grupo de pessoas nos jardins a fazerem uma paraliturgia, com todos ajoelhados e a cabeça no chão, à volta desse ídolo, dessa imagem. Inclusivamente religiosos católicos, de joelhos com a cabeça no chão. Idolatria. Depois que foi até colocada na igreja da Via Transportina em Roma, até chegou a um jovem austríaco e foi atirá-las pelas ao rio. Ídolos. E esta deusa da fecundidade, a Pachamama, que é a Mãe Terra, no Antigo Testamento, corresponde ao Deus Baal, que é o Deus da fecundidade. E a Bíblia diz também que todos os deuses são demónios. O Baal, na cultura cananeia e fenícia, era o Deus da fecundidade e da agricultura. Sabeis o que é que significa Baal na linguagem deles? Senhor. E eles adoravam esse Senhor. Olha o que o São Paulo está a dizer. Acontece tudo nos dias de hoje. Porque o homem tem uma tentação tão grande para a idolatria. Há quem seja ídolo do Benfica. São doidos por Benfica. Se o Benfica não ganha, partem as coisas em casa e batem às pessoas. Aqui há tempo, houve lá um jogo qualquer de hockey em patins e houve mortes lá em Lisboa ao fim do jogo. Mortes! Isto não é idolatria. Chega-se a isto. Só estou a dar um exemplo do desporto. São loucas. Adoram aquilo mais que a Deus. Não é mentira. A idolatria continua. São Paulo diz, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e prestaram culto e adoração às criaturas. Que ensinamento de São Paulo para os dias de hoje. Continua tudo igual. O que é que Deus faz ao profeta Elias? Acho que é o profeta Elias, pega-o pelos cabelos. Eu vou-te mostrar o que está a acontecer em Jerusalém. Um grupo de pessoas a adorar o Deus Adonis, um grupo de outras pessoas a adorar a deusa Astarte. Mostra-lhe o fundo do templo de Jerusalém, príncipes de Judá e outras pessoas a adorarem imagens de pedra e de madeira de répteis e animais. E no cimo do templo, na esplanada principal, um grupo de homens a adorarem o sol. O templo foi destruído. Claro que foi. Deus não pode e não permite idolatria. Não dá idolatria, não. 40 dias depois da Pachamama, no 7 de outubro de 19, veio o Covid. 40 dias, nem mais um dia, nem menos. Deus não permite idolatria. Permite porque os homens querem, mas depois vai vir a justiça. Não querem aprender. É sempre o mesmo, cai sempre no mesmo. Prestar culto à adoração às criaturas, em vez de a darem ao Criador. Isto é muito doloroso para o coração do Pai. Isto é muito doloroso. O Evangelho de hoje, Jesus dizia: dai antes de esmola o que está dentro,
e tudo para vós ficará limpo. E São Fulgêncio de Ruspas, do século XVI, faz um ensinamento, agora falei acerca da verdade e da mentira. Agora vou falar do amor e da caridade. E ele escrevia assim: Cristo morreu por nosso amor. E é por isso que ele celebramos no sacrifício memorial da sua morte, invocamos a vinda do Espírito Santo, vendo que sem a vinda do Espírito Santo não há Eucaristia. O Espírito Santo é o amor que há entre os corações do Pai e do Filho. Não há Eucaristia sem o Espírito Santo. Não há. Para que derrame sobre nós o dom do amor. Com esta oração pedimos ardentemente aquele mesmo amor que levou Cristo a morrer crucificado, a fim de, pela graça do Espírito Santo, sinónimo amor divino, é a mesma coisa, quem diz Espírito Santo diz amor, também nós possamos ser crucificados para o mundo e o mundo para nós, imitando a morte de nosso Senhor, movidos pelo dom do seu amor. Vivamos uma vida nova, morrendo para o pecado e vivendo para Deus. Nossa Senhora no Escorial disse: o mundo perde-se por falta de amor. Com o que é o contrário do amor, o ódio, que é o que vemos em todos os lados. E atenção, cuidado com as guerras, que nós temos sempre a apontar os políticos e os presidentes. As guerras são consequências dos nossos pecados. Dos pecados do mundo inteiro. Não adianta estar a apontar os dedos aos políticos. Nossa Senhora disse isto em Fátima. Se o mundo não se converter, vai vir uma guerra pior. A guerra é consequência dos nossos pecados. Não vale a pena estar a demonizar as pessoas. O Putin na Rússia. 1929, Nossa Senhora tirou a consideração da Rússia. Quando é que foi feita? 25 de março de 2022, quando a guerra já tinha começado. 1929. E depois andamos a demonizar o Putin. Quando não se consagrou a Rússia em 29. Porquê 29? Porque em 30 começou a espalhar-se pelo mundo o veneno do aborto e do divórcio através de Joseph Lenin e do comunismo da Rússia. 29 foi feita em 2022, 100 anos depois. Depois a culpa é da Rússia. Mas Nossa Senhora na Bósnia diz o quê? A Rússia vai ser o povo que vai dar maior glória a Deus no mundo. Depois, não é? Depois, que no dia do milagre de Carabandal, em princípio, a Rússia converte-se, diz as mensagens de Carabandal. Mas depois isto é belo, porque uma pessoa sabe as profecias e depois é só fazer a leitura espiritual do que está a acontecer. E vê, olha as profecias a começarem a realizar-se. Voltamos ao amor. São Fulgêncio continua: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado e a participação no seu corpo e no sangue do Senhor. Sugere-nos que morramos para o mundo e conservemos a nossa vida escondida com Cristo em Deus e crucifiquemos a nossa carne, os seus vícios e concupiscências. O que é que quer dizer concupiscência? Desejo ardente, forte. Desejo de quê? De prazeres sensuais ou de bens materiais, composta de duas palavras. Cupere e com, que é querer intenso. Isto é concupiscência. Assim, todos os fiéis que amam a Deus e ao próximo, embora não bebam o cálice da paixão corporal, olha o que é que São Fulgêncio vai dizer. Aqueles muitos, que é a maior parte, que não comungam e que não vêm à missa, bebem o cálice do amor do Senhor. Isto é um milagre espiritual. Olhem para isto. Nesse cálice, mortificam os seus membros terrenos, lutam pela pureza, e revestidos do Senhor Jesus, não se prendem aos desejos da carne, nem que se fixam no que se vê, mas no que não se vê.
morte. Assim se bebe o cálice do Senhor, vivendo na divina caridade. E a divina caridade é o Espírito Santo. Com o dom da caridade, chegamos a transformar-nos realmente naquilo mesmo que sacralmente celebramos no sacrifício. É o que diz São Pedro, na sua carta, 1 4:8. A caridade cobre uma multidão de pecados. Então, pela caridade, muita gente se salvará. E isto é uma ótima notícia. São Calixto, rogai por nós.